Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, que a tua bênção me preceda, me acompanhe e me siga. Que tudo o que eu faça tenha o sinal do teu abençoo-te. Obrigado, Jesus. Eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nesse 22º dia, o Sol da Palavra Eterna, nasceu. Os anjos o apontam e chamam os pastores para adorá-lo. Céu e terra se alegram, e o Sol da Palavra Eterna, rodeado em seu berço, a noite do pecado se dilui e dá princípio pleno ao dia cheio de graça. Vida em Belém. Que a nossa mãe vem falar pra gente nesse dia. Ó, meus queridos filhos, como suspiro por vocês em meus braços, para ter a grande alegria de poder dizer ao nosso pequeno rei menino: não chore, meu querido. Veja aqui, conosco ainda estão aqui os nossos filhos, os seus filhinhos. Eles ainda não desistiram. Eles estão aqui. Eles querem dar as suas vontades humanas de presente para você. Querem te adorar, querem abandonar suas vontades humanas próximo do teu trono, amarrando-as para que nunca mais façam sua vontade humana e vivam da vontade divina. Eles estão aqui, Jesus, menino, meu filho, recebendo o seu toque de carinho, de luz. Você que veio para tirar toda a vontade humana que reina na terra. Todos querem, estão aqui do seu lado, ao seu redor, como você desejou. Estão conosco. É a mãe dizendo que você é muito bem-vinda à caverna de Belém para entrar e dar a sua entrega, o seu oferecimento da sua vontade humana de uma vez por todas, de presente pelo nascimento do seu filhinho Jesus, do menininho Deus que chora lágrimas doces e amargas por ainda haver muitas pessoas vivendo na vontade humana. E ela diz agora: minha filha, meu filho do meu coração, enquanto todos vocês estão decididos a contemplar essa pequena criança maravilhosa, Jesus, preste atenção em mim e me escutem. Vocês devem saber que já era meia-noite quando o recém-nascido rei saiu do meu seio materno. E devido à divina vontade, saiu sem dores nenhuma. Mas a noite muda em dia. Aquele que era o mestre da luz pôs em fuga a noite da vontade humana, a noite do pecado sobre a terra, que fechava o céu, e liberou o céu para todos poderem entrar. Todos que abandonam suas vontades humanas, pois somente entra no céu quem não tem vontade humana reinante em si. E por sinal do que ele fez na ordem das almas com seu habitual Fiat todo-poderoso, o Fiat Redemptor, da redenção,
o segundo Fiat dado por Deus. O primeiro é o Fiat Creator, o segundo, o Fiat Redemptor, da redenção, e o terceiro, o Fiat Santificador, do Espírito Santo. Esse é o Fiat Santificador que Deus está a ponto de dar para santificar o mundo inteiro e derramar seu reino da divina vontade. Mas em Luísa, o Fiat Santificator fez o selo, liberou novamente outra porta aberta do reino da divina vontade. A porta onde o céu é quem desce para a terra. Antes era a porta da terra que sobe para o céu, e agora é o céu que desce para a terra. Assim na terra como no céu. A meia-noite mudou num dia então muito brilhante. Todas as coisas criadas correram para cantar seu Criador naquela pequena humanidade. O sol corria para dar seus primeiros beijos de luz ao menino Jesus e aquecê-lo com seu calor. O vento, predominante com suas ondas, purificava o ar daquele estábulo e com seu doce gemido lhe dizia: Eu te amo. Os céus tremeram, a terra regozijou-se e estremeceu o abismo. O mar caiu com suas ondas muito altas. Em suma, todas as coisas criadas reconheciam que seu Criador já estava no meio delas e todas competiam para cantar. Os próprios anjos formando luz no ar, com vozes melodiosas para serem ouvidos por todos, disseram: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. E essa boa vontade é esse desejo, esse querer. É glória a Deus no mais altos céus e paz na terra aos homens que buscam, que desejam a divina vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. O sinal maior de quem vive na divina vontade é essa paz. O medo se dissipa. Somente a paz abunda nas pessoas. Por mais que você continue ouvindo mensagens de conversão, de busca de conversão, elas são somente para você ter medo de sair da vontade divina, para você olhar para dentro de você e ainda ver se tem algum rastro de vontade humana em você. Quando você recebe o material de Deus que vem trazer alguma mensagem que te amedronta quanto ao inferno, quanto à perda das almas, é para você sentir essa dor com Jesus de tantas almas que hoje estão no inferno, caindo constantemente no inferno. Almas que precisam muito, precisavam, que queriam, precisavam sentir o que você está sentindo, esse medo agora de viver ainda a sua vontade humana. Por isso, essa criança celestial nasceu e trouxe toda essa glória do céu para você, para nós, para todos, podermos nunca sequer pensar na possibilidade de deixarmos nos abater e a coragem assumir a vida de cada um desses filhos que vão dizer sim para Deus, que vão dizer sim para dar suas vontades humanas, para não ter perigo nenhum de você cair no inferno. Então, minha querida filha, meu querido filho, continue me ouvindo. Ao recebê-lo em meus braços e dar-lhe meu primeiro beijo, senti a necessidade de amor para dar ao meu filho e, entregando-lhe meu seio, dei-lhe leite abundante, leite formado pelo mesmo Fiat divino em minha pessoa, para alimentar o pequeno Rei Jesus.
mas quem pode dizer o que eu senti fazendo isso? E os mares da graça, do amor, da santidade que meu Filho me deu para me retribuir. Então eu o enfaixei em panos pobres, mas claros, e coloquei-o na manjedoura. Esta era a sua vontade, e eu não pude deixar de executá-la. Mas antes de fazer isso, eu chamei o querido São José, dando-o em seus braços. E ó, como ele se alegrou e apertou ao coração os doces versos do menininho na alma, com suas torrentes de graça. Jesus rezou primeiro por sua mãe, foi a primeira pessoa em quem apresentou a Deus suas orações, e a segunda pessoa por quem rezou foi por São José. E a terceira pessoa por quem Jesus rezou foi São João Batista. Então essas 3 pessoas foram muito agraciadas por Deus, por terem recebido os primeiros rogos de Jesus por elas. Agradecimentos de Jesus ao Pai por ter dado Maria, José e São João Batista a Ele para ser sua morada digna. Pessoas que iriam ser grandes no céu. Nós queremos ser grandes também com Jesus no céu. Queremos viver nesse presente, hoje, esse céu já aqui, tomar posse. Jesus falou: quanto mais conhecimento se tem da divina vontade, mais posse você tem desse dom da divina vontade. Por isso que nós aqui no canal não paramos de colocar conteúdo para você cada vez mais, viver nessa divina vontade, de você se ajustar cada vez mais na sua alma, esse feno da sua manjedoura que é Jesus, para que Jesus possa descansar de verdade e ser agradável e confortável para Ele viver dentro de você. E você e o seu coração seja uma verdadeira manjedoura, aonde Nossa Senhora coloca Jesus para dormir, para descansar. É o que Jesus mais deseja, é poder confiar em você, de que você não vai mais fazer a vontade humana e somente a vontade dele. E se você assim a fizer, ele dorme tranquilo dentro do seu coração. Não precisa ficar vigilante, te vigiando, preocupado se você vai cair no pecado, porque você já deu sua vontade humana para ele e ele descansa. Esse é o sonho de Deus, um dia poder descansar, confiando em todos os seres humanos, ao implantar seu reino da divina vontade. Ele vai descansar de sua criação, vai descansar dentro de cada coração, vai brilhar de dentro de cada vida. Ele quer o seu sim, o seu fiat, o seu faça-se. Oferte para Ele hoje. E sua mãe, arrebatada pela beleza do bebê divino, passou a maior parte do tempo ajoelhando-se diante dele. Ela disse: eu pus em movimento todos os mares de amor que a divina vontade formou em mim para amá-lo, adorá-lo e agradecê-lo. E a criança celestial deitada na manjedoura é um ato contínuo da vontade de nosso Pai Celestial, que também era dele, e proferindo gemidos e suspiros mexeu, chorou e chamou por todos, dizendo em seus gemidos amorosos: venham todos vocês, meus filhos, por sua causa eu nasci para a dor, para as lágrimas. Venham todos para conhecer o excesso do meu amor. Me dê um abrigo em seus corações. E havia um grupo de pastores que veio visitá-lo. E a todos ele deu esse seu olhar doce, seu sorriso de amor em suas próprias lágrimas. Agora, minha filha, uma palavra para você. Você deve saber que toda a minha alegria era segurar no meu colo meu querido Jesus. Mas a vontade divina me fez entender e eu o coloquei na manjedoura, à disposição de todos. Não retive para mim, para que qualquer pessoa que quisesse poderia acariciá-lo, beijá-lo e levá-lo em seus braços como se fosse seu. Ele era um pequeno rei para todos, de todos,
Portanto, todos têm o direito de fazer isso. Disso uma doce promessa de amor. E eu, a fim de cumprir a vontade suprema, privei-me de minhas alegrias inocentes de mãe e comecei minha obra de sacrificar-me no ofício de mãe, de dar Jesus a todos. Minha filha, a vontade divina é exigente, quer tudo, até mesmo o sacrifício das coisas mais sagradas. E dependendo das circunstâncias, o grande sacrifício de privar-se do próprio Jesus. Então, é muito importante a gente entender isso. Tem muitas pessoas que me procuram, que falam que têm uma experiência forte com Jesus. Mas são pessoas assim que você vê que estão confusas, Que estão confusas, tem hora que acha que é Jesus, tem hora que acha que não é. E aí eu falo para a pessoa, deixa isso de lado, Aceite privar-se disso, para poder viver essa divina vontade. Do mesmo jeito que Maria fez, ela se privou, ela fez o sacrifício até mesmo da coisa mais sagrada, Ela deixou Jesus, Ela deu Jesus para ficar na manjedoura, abriu mão dele, para poder dar. Ela abriu mão no momento que ele foi para a cruz, no momento que ele foi para a sua vida apostólica, no momento que perdeu ele no templo. Quantas vezes ela perdeu Jesus? Quantas vezes ela teve que dar Jesus? E aí nessa hora a gente também precisa dar Jesus, deixar esse momento, abrir mão. E aí essa pessoa, eu tento conversar para poder ela entender essa vida de Jesus. É muito mais, a pessoa não consegue, porque ela acha que vai trair Jesus. E é uma confusão que a pessoa tá, que a gente vê que às vezes até confunde, A gente nem sabe o que a pessoa tá vivendo ali, Por que tá acontecendo tudo isso? Essa confusão na mente da pessoa, sendo que ela está buscando Jesus, está orando para Jesus, está se sacrificando, jejuando, e esse fanatismo, tira o eixo, E eu passei por isso, então eu sei o que eu tive que fazer. Eu também tive que privar-me de Jesus, privar-me de visões, privar-me de locuções interiores mais fortes para poder me dedicar à divina vontade. Fiz esse sacrifício, porque é vontade humana você querer Jesus só para você, de você querer ter uma experiência mística, é vontade humana também, de você falar para Jesus, não, eu quero ter essa experiência mística, eu quero poder também te ver Nossa Senhora, eu quero isso. E às vezes não é essa vontade de Deus, que vai dar fruto verdadeiramente em sua alma. Alguns dão frutos, mas tem outros que não têm essa capacidade, às vezes não tem. E às vezes a pessoa precisa sacrificar-se. Falar para Jesus, Jesus, eu vou me dedicar à divina vontade. Eu quero ter essa paz, não quero ficar angustiada, sem saber se é o Senhor que está agindo na minha vida, se é o demônio, Não quero viver em um perigo de ilusões, não tenho um diretor espiritual, não quero ficar perdido. Então, como eu também não tinha diretor espiritual, eu não queria ficar perdida, E aí eu fiz o sacrifício, Jesus exigiu de mim, de uma certa forma. Depois disso, eu parei de tomar todo tipo de remédio, não tomo nenhum remédio mais, Jesus me curou totalmente o meu psicológico, que estava muito confuso. Depois que eu fiz isso, esse sacrifício de dar a minha vontade, para viver a vontade divina, e comecei a fazer a tradução e dar frutos das traduções do Livro do Céu. E eu sei o quanto que esse Livro do Céu, esses 31 dias com Maria, que foi eu que traduzi mesmo, vocês vendo alguns erros, de português, não tem problema, Ele estava muito pior, estava totalmente em italiano, totalmente impossível de entender, mas agora tem aqui para você, O conteúdo tá aí. Pode ser que não seja perfeito português, mas dá para você entender toda a proposta que Jesus está fazendo para nós. Então, valeu a pena.
Valeu a pena eu abrir mão. Mas eu choro, sabe? Eu sofro. Porque hoje eu não tenho aquela intimidade que eu tinha antes. Ele fala comigo em alguns momentos, né? Mas é uma coisa muito, assim, muito dentro do contexto do que eu tô vivendo. Fala comigo através dos conteúdos que eu leio. É de uma forma muito racional, né? Não tem mais essa mística, né? Não tem mais. Eu abri mão, né? Abri mão totalmente. Não tem mais aqueles arrepios que eu tinha, aquele fogo que tinha, sabe? Que eu tinha do Espírito Santo. Acabou. E eu não tô sentindo falta. Mas choro, né? Às vezes eu fico perguntando pra Deus, nossa, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa errada? Às vezes eu questiono, mas Jesus mostra através, né, da minha inteligência, mostra pra mim através dos frutos das pessoas que vêm até mim todos os dias, né, agradecendo por esse conteúdo que tá mudando a vida delas, né, esses 31 dias com Maria tá mudando vidas, mudando radicalmente vidas humanas, conversões profundas, mudança total, né? Então, eu tenho que agradecer muito a Deus por Ele ter permitido esse sofrimento para mim. É um sofrimento. Quem que não gostaria de continuar falando com Jesus, ouvindo Jesus? Né? Eu tinha muitos momentos com Jesus, momentos assim de confirmação constante e tal. Agora Ele confirma através de pessoas, através do conteúdo do livro do céu, coisas assim sensíveis. Não é mais místico. Eu sinto falta, mas só que é um sacrifício. Como Maria fez, eu precisei fazer também. E você, meu irmão, faça o seu sacrifício da sua vontade humana. Era a vontade humana minha viver essa mística. E eu abri mão. Abri mão. Mas Jesus não me abandonou. Eu sinto sua presença constante no meu coração, a paz que Ele coloca no meu ser, a coragem, a ousadia, essa fortaleza. Tudo que a vontade divina oferece, eu sinto plenamente no meu ser. Não vejo nada espiritual, mas o inimigo também não me toca, né? Todas as promessas que Jesus faz são reais, são verdadeiras. Então, vamos continuar lendo aqui os pontos de meditação. Nada deve recusar sua vontade divina. Este parece ser o coração da meditação de hoje, que nos projeta em altos picos de espiritualidade saudável e santa. É bem isso que Jesus quer. Uma espiritualidade saudável e santa. Ele não quer que a gente fique meio maluco, meio fanático, fazendo coisas anormais. Não é isso. A divina vontade não é assim. A divina vontade é uma vida muito saudável espiritualmente, psicologicamente. É uma vida muito regrada na graça, né? Não tem nada de confuso, né? O demônio não tem acesso a você, você não tem dúvida de que você está totalmente inebriado da presença divina. O demônio não chega perto, ele não tem poder de alcançar você, né? Nem para te confundir, nem para te deixar, né? Só se você mesmo quiser, né? A vontade humana, ela sempre vai estar dentro de você, né, te fazendo senti-la, né, para poder você lutar contra ela e dizer não, só para isso, para você saber que é a sua vontade humana, para você dizer não. Você vai passar pelos testes maiores, todos que preciso, né, sempre vai ter mais, e você vai saber quando é vontade humana e quando é vontade divina, né? E essa uniformidade de nossa vontade à vontade divina, segundo a famosa expressão de Santo Afonso Maria de Ligório, que também é um dos títulos de uma de suas produções douradas, que é a Conformidade com a Vontade de Deus, é um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, também indico para quem quiser ler, muito bom, vai ser lido e meditado. Deve ser plena e absoluta. A configuração, a uniformidade de nossa vontade, a vontade divina, deve ser plena e absoluta, e não menos pronta quando Ele nos pede sacrifícios heróicos, quando nos concede alegrias inefáveis, que devem ser recebidas com alegria e gratidão. Quando a vontade divina se dispõe a nos dar
mas sem apego ou espírito de propriedade. 2. A presença de Jesus e seu todo-poderoso Fiat transforma a escuridão em luz e toda a criação entra em festa. É uma cena a ser contemplada, lembrando também as meditações de ontem e dos dias anteriores. Para aqueles que vivem da vontade divina, é sempre sol, mais do que ao meio-dia, e as trevas devem inevitavelmente escapar e dispersar. Fora da metáfora, a luz deste perene sol, o conhecimento de Deus cresce dia a dia, junto com o saudável e santo conhecimento de Deus e de si mesmo. E o amor se torna vivos e ativos em todas as ações, mesmo as menores. O pecado voluntário, mortal ou venial vem cada vez mais à luz para ser conhecido, detestado, abandonado e desaparecer para sempre. Incontáveis imperfeições, defeitos e misérias permanecem para nossa mortificação e para evitar o orgulho indevido. A maioria dos casos são involuntários. Então aqui, o pecado voluntário, que é o pecado mortal ou venial que você faz, que você decide, fazer, vem cada vez mais à luz para ser conhecido, para você detestá-lo, abandoná-lo e desaparecer para sempre. As incontáveis imperfeições, defeitos e misérias ainda permanecem, só as fraquezas, a educação errada que a gente recebe dos pais, da nossa família, de pessoas que a gente teve acesso, alguns hábitos que a gente se mantém fazendo, que a gente faz sem a gente nem conseguir evitar, permanecem para a nossa mortificação e para evitar o orgulho indevido. Então, essas imperfeições evitam que você caia num orgulho indevido, uma vaidade por achar-se puro demais, de se colocar muito acima das outras pessoas. Isso é uma tendência humana muito forte, e essas imperfeições sempre vão mostrar para você que você ainda está em processo, e você não pode de forma alguma apresentar-se diante das pessoas como um santo, porque essas imperfeições elas vêm para poder ser um elemento para sua santificação constante. A maioria dos quais são involuntários, que são os defeitos involuntários, que já não é culpa sua. Às vezes você, igual meu pai, ele fuma, desde 7 anos de idade, não sei, 10 anos de idade, e aí é involuntário, é uma coisa, um vício, desde criança. O cérebro dele nem estava formado direito, e aí ele já começou a fumar, influência da mãe que fumou até o último dia de vida. E Jesus tem misericórdia, ele tem misericórdia. Aquilo que é possível dizer não, aí ele tira, que meu pai, ele ajudou meu pai a dizer não à bebida, precisou tirar meu pai de circulação. Meu pai hoje não anda, ele tá numa cadeira de rodas devido a um AVC com 60, foi com 57 anos que ele teve AVC, muito jovem, e tá na cadeira de rodas desde os 57 anos, e hoje ele tem 62, então é muito jovem. E até quando? A gente não tem nenhuma esperança, e nem ele tem esperança de andar novamente, porque também ele está bem, quase cego. Então, ele não tem como beber mais, isso acabou, não bebe mais, Precisou dos avisos, precisou das ações de Deus, precisou, foi bom, foi necessário. Então, para você ver como Deus se importa com a sua salvação, Mas o cigarro, meu pai, ele não tem força para tirar, mas ele vive essa vida, sempre se sentindo indigno, não tem esse orgulho por causa do cigarro, porque senão ele teria esse orgulho de se achar melhor que os outros, ainda mais hoje que ele vive doente em casa, e não faz mal para ninguém, e só fuma. Então ele, e ele ouve minha mãe falou ontem pra mim, que ela veio aqui em casa, ela falou assim: Aline, seu pai tem medo das coisas que você fala, fica com medo, desse negócio da vontade humana, e aí eu espero que ele ouça, pra ele poder saber para ele confiar em Deus, e ofertar para Deus esse hábito, essa imperfeição,
dele ainda colocar o cigarro como algo importante na vida dele, mas eu sei que ele odeia o cigarro, que é algo que ele, se ele pudesse facilmente tirar, ele tirava, que é realmente uma imperfeição mesmo, né? Que ele já lutou muito contra isso e não conseguiu vencer, né? Que é uma fraqueza, né? E todos nós temos. E Deus sabe, Deus conhece. Vamos pagar um pouco de purgatório por causa disso? Vamos, tá? Porque não entra nenhuma imperfeição no céu. Vamos, né? Se continuarmos nessas imperfeições, nesses hábitos que não dá pra gente mudar, que a gente tentou, porque é importante Jesus ver que você tenta, que você luta, né? Ele precisa ver. Se você não mostrar para Jesus que é verdadeiramente sua luta, que é com uma intenção verdadeira, uma boa vontade plena, porque não dá para enganar Deus. Não dá para enganar Deus. Então hoje eu tenho uma imperfeição. Minha imperfeição é comida, né? Eu tenho essa imperfeição e eu falo para Deus, eu sofro todo santo dia com essa fraqueza, né? E luto constantemente, né, para poder vencer, para poder, né, abrir mão, para poder me desapegar, né? E Deus sabe a minha luta. Ele sabe o que eu estou fazendo, né? Que é um purgatório que eu mesmo me ofereço diariamente, né? De fazer sacrifícios, né? De segurar um pouco a fome, de ficar com a fome, né? Eu tenho muita fome, então a fome me incomoda, a fome me prejudica, sabe? Me faz ficar com mal-humorada, né? Eu não consigo me concentrar no que eu estou fazendo e eu quero fazer bem feito, então me incomoda, eu ofereço. Eu falo para Jesus, eu vou aguentar, eu vou fazer com a fome, né? Eu vou oferecer, tiro o foco da comida, tento fazer uma coisa que vai me alimentar, que é ler um livro, ler algum conteúdo, ouvir uma palavra, né? E assim eu vou lutando. E essa luta Jesus tem que ver que é real. Não adianta você querer enganar Deus, que não dá para enganar Ele. É uma coisa que eu já aprendi. Não engane Deus. Não finja. Ele conhece o seu coração. Aquilo que você está vendo lá dentro de você, os seus sentimentos, a sua verdade. Então, você seja muito, muito honesto com Deus. Sempre, muito honesto. Seja transparente. Ele possa ver realmente quem você é, né? Te conhecer de verdade. Você se conheça. Para Deus te conhecer, você tem que se conhecer. Então, você tem que se conhecer para Deus te conhecer. Saiba disso. Porque se você não se conhece, você não pode apresentar nada para Deus. Então, é muito sério, é muito importante isso, né? Deus, de fato, é luz. E nele não há trevas. E como diz São João, quem não ama seu irmão, seja ele quem for, ainda está em trevas. Conforme 1 João 2,9. Pecar, para que uma semente divina habite nele. Sabemos. Aí, né, quem não ama, ainda está em trevas. Pecar. Aí, não sei por que ele falou pecar aqui, para que uma semente humana habite nele. Acho que tá fora de contexto. Desculpa, gente, mas eu traduzi o jeito que tá, e às vezes, né, alguma coisa que o padre fala que confunde a gente. Sabemos que quem é nascido de Deus não peca. Então é isso, né? Sabemos que quem é nascido de Deus não peca. Quem é nascido de Deus se preserva e o maligno não lhe toca. Jesus e Maria, não apenas... O pecado é você fazer voluntário, né, gente? É você desejar fazer. É você desejar, você quer pecar. Agora, se você está lutando contra o pecado, contra uma imperfeição, você não quer pecar. Né? É involuntário. Quando é involuntário, não é pecado. É uma imperfeição, não é pecado. Tá? É muito importante. Quem é nascido de Deus se preserva e o maligno não lhe toca. Jesus e Maria são apenas o amor e isso se torna uma espécie de segunda natureza que repousa e se irradia a todos sem distinção, amigos e inimigos, de uma maneira visível e perceptível para os destinatários. E este amor vence e reina onipotente. A criação também presta tributo ao supremo fiat de Jesus. Recordamos
o que foi dito sobre São Francisco de Assis e seus milagres sobre plantas e animais. Recordamos a história da pequena Santa Cristina, que flutua sobre a pedra pesada, que se transforma em uma jangada em vez de afogá-la no lago Bolsena. Eu não conheço essa santa, não. Interessante. E incontáveis outros episódios, até mesmo bíblicos. Para nós, isso significará a sujeição de nossa natureza ao poder do Fiat. A vitória sobre nossos defeitos, sobre nossas misérias, sobre o mal, em todas as suas formas, e sobre o seu príncipe imundo. A serpente que só pode e vai continuar a nos tentar. E se Deus permitir nos atormentar, nunca nos manter em xeque. Isso não pode ser e não é naqueles em quem o divino Fiat reina. Como nunca esteve em Jesus e Maria, finalmente os anjos, eles ficarão felizes em acompanhar e servir um filho da divina vontade e o ajudarão no pacífico, mas algumas vezes heróico, e contínuo esforço para se conformar em todos os aspectos à vontade divina. Estes são apenas alguns dos milagres e maravilhas que eles acontecem quando o reino da vontade divina surge e é aceito. O êxtase de Maria em amamentar Jesus. Nunca devemos ceder ao pensamento de buscar alegria, mesmo espiritual, neste mundo, caindo na tentação de São João da Cruz, que chama de luxúria e glutonaria espiritual. Isto é, buscar a Deus para desfrutar de seus encantos, doçuras e consolações daqui. Devemos, como sempre ensinou São João da Cruz, desejar apenas sofrer e ser desprezado pelo seu amor. No entanto, não há dúvida de que aqueles que vivem na vontade divina viverão felizes e com momentos de inefável graça e consolação, aos quais não devem atacar o coração, como a Nossa Senhora que imediatamente depôs Jesus nos braços de São José e na manjedoura. Mas certamente vai viver estas experiências, são pequenas antecipações do paraíso que Deus concede, precisamente por causa de seu amor transbordante por nós. Então, mas ele faz isso, mas a gente não deve desejar, a gente não deve depender disso para a nossa fé, né? A gente não deve, quando acontecer a privação, né? Ele fala que o maior castigo que pode nos levar mais ao céu é a privação de Jesus, que é você não ter acesso místico e nenhum consolo espiritual. Esse momento de privação que ele dá a Luísa é constante e ele fala que é a melhor cruz que existe, é você aceitar as privações, de ficar sem essas experiências espirituais, né? Não no mundo aqui. Mas Jesus, ele permite, né? E se ele permite de graça, você aproveita, né? E nesse momento oferece para o próprio descanso do próprio Jesus mesmo, né? E aí nós temos essas antecipações do paraíso que Deus nos concede, precisamente por causa do seu amor transbordante por nós. As criaturas que estão dispostas a recebê-lo, e lá é realizado precisamente com a união com a vontade divina. Se uma alma permanece fria, insensível, sem qualquer consolo por muito tempo, se tenta e por muito tempo só possui tédio na oração, não quer ficar com Jesus, nem passar tempo com ele, é um sinal de que essa pessoa não está no caminho certo. Certamente, como ensina os mestres do Espírito, às vezes Deus se esconde e deixa seus filhos no deserto, na aridez e desolação, para que aprendam a estar com ele, não pelos prazeres e delícias que sentem, mas porque é necessário e para ser feito por sua glória e nosso bem. Mas não pode ser uma situação que dura indefinidamente. Estes são períodos curtos, após os quais o sol da consolação retorna, quando lá torna-se uma constante perpétua. Repeti-lo certamente há algo errado, né? Se acontecer muitas vezes, há algo errado, mas só que Luísa viveu muito essa privação, mas só que Jesus sempre estava voltando, né? Então a gente tem que perceber, vai acontecer muito essa privação, mas Jesus também volta em tempos, né? Então, às vezes é um dia que você sente essa privação de Jesus, você sente tédio, dificuldade, esse deserto, essa aridez, né? Mas depois você busca ele e aí você sente um momento ali que você busca, como ela buscava, chorava, pedia a Jesus, e Jesus vinha e falava com ela e acalentava e consolava ela. E aí depois, no outro dia, de novo, né? Direta, era assim que acontecia.
Então, do mesmo jeito com ela, vai acontecer com a gente. Ela é filhinha da divina vontade. Então, a gente pode utilizar os exemplos da vida dela para a nossa vida também, né? Nossa Senhora viveu também muito tempo de privação na vida dela, privação até dos anjos que ela tinha. E se ela viveu bastante tempo, né? Viveu anos. A gente não tem nada de errado, né? A gente ter esse tédio, mas ela não ficava sem rezar. Ela sentia essa falta de sentir esses consolos que ela tinha antes de ser levada ao céu. Ela ficou sem ser levada ao céu. Tudo isso foi para testar, né? E depois Jesus nasceu, aí ela estava sempre com ele. E mesmo depois que, no momento da perda no templo, no momento que Jesus saía, né, no momento que ele ficou no deserto 40 dias, foi privação que ela sentiu, mesmo ela sabendo o que estava acontecendo com ele, porque eles se comunicavam, mas ela estava sem a presença dele próxima ali, sem aquele consolo. Então ela se ofereceu, a gente também se oferece, mas a gente está sempre com ele, sempre, né, ligados em espírito, né, mesmo não tendo a presença tão sensível, a gente, né, tem que ofertar isso para ele. Quando lá torna-se uma constante perpétua, repeti-lo certamente é algo errado. Esses são critérios seguros e bem conhecidos, na verdade, muito bem conhecidos, do ascetismo e da espiritualidade cristã, que podem, na verdade, muito bem conhecidos e podem, na verdade, devem ser usados por todos como um critério de discernimento. Também, se não acima de tudo, em relação ao reino da vontade divina, aqueles que estão dando as boas-vindas ao dom, examine seu coração e seu relacionamento com Deus. Ele o encontrará inchado de paz, alegria e amor. Quem não o acolher se encontrará cheio de autotorturas, tormentos e tribulações que inflige a si mesmo com sua vontade, junto com uma busca contínua de vida e felicidade nos seres humanos ou na satisfação de seus prazeres e desejos terrenos. Aí já é vida humana mesmo, já é vontade humana, não é mais vontade divina. 4. Toda a intenção de fazer a vontade divina. Jesus na manjedoura se mexeu, chorou, emitiu gemidos e suspiros ao Pai em um ato contínuo da vontade divina, para chamar todos, para recebê-lo em seus corações. São José, depois de tê-lo recebido e adorado, preparou a manjedoura com a Divina Maria e ficaram em adoração. A Rainha Celestial de nossos corações privou-se da alegria inocente de segurá-lo nos braços, de cobri-lo de beijos, de mantê-lo mais ligado ao seu santíssimo seio por nosso amor. Uma cena que nos faz pensar muito sobre como coisas pequenas, aparentemente pequenas, coisas de que trocamos por nossos deveres e demais sacrifícios, são expressões da vontade divina que devem ser prontamente unidas e obedecidas. Então aqui uma cena que nos faz pensar muito sobre essas coisas pequenas, aparentemente pequenas, coisas de que trocamos por nossos deveres e demais sacrifícios são expressões da vontade divina que devem ser prontamente unidas e obedecidas. Então, assim, a gente quer adorar Jesus, a gente quer ficar rezando, a gente quer, né? Mas só que tem as obrigações. Então, deixar de rezar para ir para as obrigações é vontade divina, né? É você fazer esses sacrifícios que são expressões da vontade divina que devem ser prontamente unidas e obedecidas. O maior sacrifício, privar-se de Jesus, de acordo com as circunstâncias. Obviamente, este ponto requer explicações e exemplos cuidadosos, de modo que não seja deturpado. Quem, eu sei disso, nestes dias abriu seu coração ao dom, está experimentando alegrias, consolações, contatos e graças divinas que talvez nunca tenha recebido. Como dito, essas graças devem ser aceitas e elas precisam mais do que agradecer ao Senhor. Mas não ataque o seu coração, sua vaidade. Então, se acontecer que no momento da meditação a vontade divina nos chamar para um sacrifício, uma criança que tem uma necessidade urgente, um imprevisto, uma urgência do cônjuge, etc., devemos nos privar da alegria de estar com Jesus para servi-lo em outro lugar, onde a vontade divina nos chama. A mesma coisa quando deveria acontecer, como ordinariamente não deveria, de ter que, por exemplo, desistir da Santa Missa por alguma impossibilidade objetiva ou um belo momento de oração por um compromisso familiar importante.
ou também porque devemos discernir que Deus nos pede para renunciar, talvez para fazer algo agradável a algum vizinho, um familiar próximo, um parente em dificuldade. Então, às vezes, é necessário se privar-se de Jesus de acordo com as circunstâncias. Então, de repente, se você tem uma pessoa que está no hospital, no domingo você precisa ficar, ninguém tem para ficar lá, chamaram você para ficar. E aí tem a missa, né? Você fala sim, porque está com aquele doente no hospital, né? Estou falando fora da pandemia, porque agora a gente não pode ir. Mas ficar com um doente, cuidando de um doente, ajudando uma pessoa, um vizinho, uma situação, né? É importante. Então, às vezes, saber que essa privação de Jesus é importante. Agora, aí alguém te chama, não, mas eu não posso porque eu tenho missa. Mas eu não posso atender você, né? Jesus, eu não posso atender a divina vontade porque eu tenho compromisso na igreja. Então, tem que saber discernir, né? O momento de dizer sim e o momento de dizer não, né? É por isso que Nossa Senhora diz que de acordo com as circunstâncias. Obviamente, esses são apenas pequenos exemplos, mas as variáveis são potencialmente infinitas. Cabe ao discernimento bem feito entender onde a vontade divina em um determinado momento é preciso e é necessário. Não se guiar pela sua escolha, né? Então aqui tem repetido, vou ter que arrumar aqui. Mais do que o coração sugere, se a escutarmos bem, porque é lá que a vontade divina fala. E dos frutos da escolha, paz e alegria em primeiro lugar, suas consequências em nós e ao redor de nós, para percebermos se fizemos a escolha certa. E os frutos da escolha, que é paz e alegria em primeiro lugar. Então, quantas vezes, né, que meu marido está no quarto, né, todos os dias à tarde eu às vezes tiro para poder fazer a tradução do livro do céu. Mas tem dias que eu vejo assim, que eu faço um discernimento e eu falo, não, hoje eu não vou fazer. Hoje eu não vou dar atenção para as coisas da divina vontade, né, de tradução, de tal, porque eu vou ficar com meu esposo, né, ele assiste televisão, né, é o que ele faz. E eu questiono muito, né, muito mesmo, quando eu vejo algum material que me deixa apreensiva referente à alma, né. Ontem mesmo eu estava lendo um livro que fala da visão do inferno, e aí me deu um medo muito grande do inferno, fiquei com muito medo da minha família ir pro inferno e tal. Aí chamei eles pra gente rezar numa novena, começou uma novena ontem. E os momentos de oração, muitas vezes que a gente tem, meu marido pega no pé dos meus filhos, porque meus filhos às vezes rezam de um jeito que ele não gosta. E eu não ligo pra mim, o importante é estar rezando, né? E meu marido já pega no pé. Então, às vezes meu marido briga, ele arruma briga na hora da oração. E fica uma coisa insuportável, assim, insuportável. Uma sensação horrível. Eu tô bem traumatizada quando acontece isso, né? Já aconteceu várias vezes. E aí eu sou uma pessoa que eu até desisto, sabe? Não forço, não gosto de forçar. Porque pra mim a oração tem que ser feita num momento de paz, né? Tem que trazer alegria ao coração, não trazer, né, nenhuma circunstância negativa. E aí eu questiono muito, né, porque eu não chamo minha família para rezar. E se eu não chamo, eles acabam não rezando. Aí meu marido tem, né, a oração dele, o terço dele, eu tenho o meu, cada um tem a sua individualidade. Meus filhos não têm nenhuma, não vejo meus filhos rezando sozinhos, né, só a missa domingo, olha lá. Então aí a gente chama eles para rezar, rezam juntos. Mas aí quando meu marido apronta essas coisas, eu fico muito chateada, né, muito chateada mesmo, e acabo assim não tendo vontade de rezar com eles, né. Mas aí Jesus ontem no meu coração novamente, Aline, né, eu tenho que rezar com meus filhos, tenho que rezar com a minha família. Aí a gente começou mais uma novena. Sempre a gente tá fazendo novena, é assim que eu faço, né, para poder pegar minha família de jeito e a gente rezar junto. E rezo por cada um, né, converso, faço a minha evangelização. Eu vejo que Deus atua na minha casa, eu vejo que são pessoas, meus filhos, todo mundo aqui em casa, todos estão na virtude, todos, né, e por enquanto, né, não sei, meus filhos crescendo, a gente vai chegar lá, né, cada um com suas fraquezas, seus pecados e tal.
Mas assim, eu sei que Deus está cuidando. Deus cuida muito, mesmo do jeito que cuidou do meu pai, eu sei que vai cuidar da minha família toda, da minha mãe, dos meus filhos, tudo. Mas assim, tem que ter um discernimento, né, de como fazer, como, né, às vezes rezar mesmo nesse clima, né, forçar, não acho justo forçar. Leio no livro do céu que Jesus não gosta de oração forçada, que ele gosta de uma oração feita de verdade, de coração, né. Então, assim, é um discernimento muito importante, né? O que é melhor fazer, né? Como fazer para ser frutífero e não ser estéril, né? E às vezes, Jesus, ele aceita a oração mesmo sendo feita no tédio, né? Na frieza, né? Que é o que importa, você estar percebendo que sem ele você não vive, né? Que é importante ele perceber nesse sentimento de que você sabe que sem ele você não é ninguém. Então, às vezes, Jesus, ele aceita, né, essa oração mesmo assim. Então, assim, é sempre discernimento, sempre buscando um discernimento, né, e agora, pegar todo mundo para rezar o terço todo santo dia é graça, né. Então, como tem ainda objeções, dificuldades, né, até da minha parte, então eu deixo nas mãos de Deus e tudo eu deixo é Deus conduzir, né, confio muito em Deus, faço as minhas orações, peço para Deus, né, eu rezo o dia inteiro sem parar, e eu prefiro rezar espontaneamente, né, o dia inteiro eu fico rezando, conversando com Deus, né. E eu tenho os momentos, né, da meditação, tem os momentos do terço e tudo mais, mas só que, né, eu queria muito ser como as outras pessoas, mas não sou, né, e cada um é um, em cada pessoa Deus atua de uma forma, né, nós somos muito especiais e únicos, Deus utiliza de cada um ao seu modo. E então a gente coloca em Deus a nossa vida e mostra para Ele quando nós precisamos dele, todos os dias, né? Convidamos as pessoas a rezar, fazemos as nossas orações para dar exemplo, isso é muito importante, porque o nosso filho, quando ele estiver sozinho, ele vai lembrar da mãe que rezava e que dependia de Deus para tudo, né? E eu mostro os milagres que Deus faz pra gente, eles sabem disso, agradeço, né, com eles. Então a gente está sempre conversando sobre isso. Eles estão sempre ouvindo eu gravando os meus áudios, lendo as coisas que eu leio, né? Então eu sei que Deus, ele está no controle e a gente não pode duvidar disso nunca. Amém? Estamos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.